Olá amigos, olá irmãos, olá irmãs. Nós estamos aqui para a nossa quinta aula de Cristologia, de Trindade, para falar tudo sobre o que Deus fala sobre a Bíblia e sobre Deus. De uma forma resumida, claro. Lembrando que nós só temos um Deus manifestado em três pessoas, e Colossenses 2,4 e 2,8 diz que nós não temos como explicar isso corretamente. E Paulo pede para que ninguém engane você com explicações contra ou a favor da Trindade ou contra ela. A Bíblia diz que Jesus, ele é Deus. Mas, além de ser Deus, ele é nosso Salvador, e hoje nós estudaremos Cristo como nosso sumo sacerdote. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Hebreus. Eu vou pedir, por favor, que o ventilador seja desligado. A minha preocupação é que o vento atrapalhe o som. Vamos pegar alguns textos da palavra do Senhor. Vamos pegar o livro de Hebreus, capítulo 8, verso 1 e o verso 2. Diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então Jesus, ele é Deus, ele é Rei, ele também é o nosso Salvador, mas ele é o nosso sumo sacerdote. Vamos pegar também o livro de Hebreus 9, verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, Cristo, ele está hoje lá no céu, no santuário celestial, como nosso sumo sacerdote. Quem é que declarou Cristo como nosso sumo sacerdote? Hebreus 5, verso 5. Diz assim, o verso 4 e o verso 5. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou, para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é muito falado na Bíblia. Logo mais falaremos o que é sobre ele. Vamos para Hebreus 10, dos versos 10 ao verso 14. Diz assim, escute bem. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então, o sacrifício na cruz é uma oferta única, de uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado, a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Então, veja, o sistema do Antigo Testamento, Levítico, os filhos de Levi, de Arão, lá atrás, não pode remover pecados. Mas eles nos ensinam como é que o processo é uma aula real de como as coisas reais iriam acontecer. Verso 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Veja o verso 13. Ele ofereceu-se na cruz pelos nossos pecados, pagou nossos pecados, assentou-se à destra de Deus
e ele está aguardando lá no santuário celestial como Deus até que os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés. Que nós já estudamos que em 1 Coríntios 15, 24 e 25, o Rei da Glória, que é Jesus, ele faz o quê? Ele se assenta e reina até que os inimigos sejam postos como estrado dos seus pés. Malaquias 4, não sobrará nem raiz, nem ramo com fogo, e os ímpios se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés. É só ler Isaías 4. Continuando agora, vamos pegar essa ideia de sumo sacerdote. Quando é que o Deus jurou que Jesus seria sacerdote? Vamos pegar o Salmo 110, que inclusive nós já lemos. O Salmo 110, verso 1 em diante, mas especificamente no verso 4, diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ordem de Melquisedeque. E quando é que Deus fez isso daí? Lá atrás, naquela reunião, no conselho de Deus, com Deus, que está em Isaías 46, Miqueias 5:8, João 1, verso 1, Gênesis 1 e 2, Isaías 9:6, são essas passagens que mostram o conselho celestial reunido, Deus com Deus, um único Deus, trino, que não pode ser explicado, mas que só tem um Deus. E aí, irmãos, Deus jurou, decidiu salvar o homem, e só tem uma forma de o homem ser salvo: somente Deus pode pagar sua conta. Uma coisa que é importante, escuta bem. Lá no Éden, depois do pecado, Deus fala para a serpente: eu porei inimizade entre ti e a mulher. É a promessa da salvação, é o mesmo Deus. Eu quero que você ainda, no Salmo 24, só para dar mais uma pinceladinha, se nós estamos em Salmo, vamos ao Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem é que fez isso? Em Colossenses 1, diz que o Senhor Jesus, tudo foi criado por ele e para ele. Eu vou colocar logo abaixo ali uma série de passagens da Bíblia que é no Antigo Testamento o Senhor Jeová e que no Novo Testamento são aplicadas a Cristo Jesus, claramente. A mesma coisa acontece com o Espírito Santo. Ele é Jeová no Antigo Testamento, Espírito Santo no Novo Testamento. Você vai ver, será colocado nos anexos deste material. Vamos agora encontrar Melquisedeque. Gênesis 14. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 14. No verso 18, diz assim, olha: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Você vai marcar com o dedo, Gênesis 14, verso 18, e abrir com Hebreus 7. Hebreus 7, para nós fazermos uma leitura paralela. Por que tem que ter uma leitura paralela com Hebreus 7? Para deixar bem claro que tipo de sacerdócio nós estamos falando aqui. Em Hebreus 7, no verso 14, diz assim, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Verso 11, se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico dos filhos de Levi, de Arão,
pois nele baseado o povo recebeu a lei do Monte Sinai. Que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então nós temos dois sacerdócios na Bíblia, o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Melquisedeque. E Jesus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. No sacerdócio levítico, a oferta era as mesmas ofertas por muito tempo, 1500 anos mais ou menos, se fosse considerar todo o processo, todo o período, mas também por muitos sacerdotes que eram pecadores. Mas uma coisa interessante era que em Hebreus 7, 26, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Lembra que eu falei na última aula que tem gente que crê que Jesus tinha a natureza pecaminosa? Isso é um absurdo. Nele não existe pecado. Quem é escravo? Isso está em 1 João 3. João 8, 34 diz: quem comete o pecado é escravo do pecado. Romanos 8, 7 diz bem claro que a natureza pecaminosa não pode estar sujeita à lei de Deus. Uma pessoa não pode obedecer à lei se tiver a natureza pecaminosa. Paulo diz: eu quero, mas não consigo. E Jesus, ele é separado dos pecadores porque ele não tem natureza pecaminosa. Em Efésios 2:3 diz que nós somos filhos da ira, mas Jesus é filho de Deus. Ele vem na posição, ele se encarna como monogenês, ele é filho do Pai direto. João fala assim, ele vem de Deus, porque ele sabia que ele vinha de Deus e voltava para Deus. E Deus não é pecador, Deus não é sujo, Deus é santo, Deus é limpo. Não acredite nessa ideia que Jesus tem natureza pecaminosa, porque ele é inculpável, santo, sem mácula e separado dos pecadores. Então ele é uma oferta pura e é um sacerdote puro, sem pecado. Então ele pode nos salvar. Continuando ainda nessa mesma introdução aqui, o verso de Hebreus 7, verso 21. Mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Salmo 110, nós lemos lá. Por isso mesmo Jesus tem se tornado fiador de uma superior aliança, é o Novo Testamento. Lembra lá no cenáculo, quinta-feira à noite, na nossa contagem, sexta para eles, que é a seguinte: este sangue é o sangue do Novo Testamento, o meu sangue derramado por muitos. Ali começa o Novo Testamento. Na verdade, ele começa a ser efetivado, mas ele foi decidido quando? No Conselho Celestial, lá atrás, antes dos tempos eternos. E tudo está intimamente ligado. Melquisedeque, voltando para Gênesis 14, verso 18, ele é rei de Salém. E você não fechou Hebreus 7? Em Hebreus 7, 1 até o 3 diz o seguinte: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Veja bem, Melquisedeque quer dizer rei de justiça e rei de paz. Deus tem que ser justo, porque o pecado, a transgressão da lei gera a morte. Deus tem que ser justo, mas Deus é paz. Nós temos paz com Deus em Cristo. A única forma de Deus manter a sua justiça e manter o seu amor era Ele mesmo morrendo no lugar dos pecadores. Segundo Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Nós somos poupados do castigo eterno. E agora o verso 3, aqui vai se falar de uma figura aplicada a Cristo. Como é que Cristo é? Sem pai, sem mãe, sem genealogia,
que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Aqui, eu já escutei alguma explicação que isso daqui que Melquisedeque entra em cena, ninguém sabe de onde veio e nem para onde vai. Mas o texto está falando aqui que se fosse aplicado isso para ele, ninguém mais ouviria falar dele. Mas a Bíblia fala muito em Melquisedeque, porque é a questão do sacerdócio segundo Cristo. E só que o sacerdócio de Melquisedeque, ou do Novo Testamento, tem um símbolo chamado Santa Ceia. O que é que Melquisedeque oferece para Abraão? Trouxe pão e vinho, os símbolos da ceia do Senhor. Vinho, sangue derramado, pão, o seu corpo que é partido por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53. E agora, queridos irmãos, vejamos que Deus, ele tem um sacerdócio no Novo Testamento. Mas uma coisa interessante é que no sacerdócio levítico havia uma ordem para se devolver o dízimo. Mas em Hebreus 7, capítulo 12, diz assim, olha, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. O fato é que para as pessoas do Novo Testamento, a obrigação de devolver o dízimo, porque o sacerdote recebia o dízimo, já passou. Mas nem por isso deixa-se de devolver o dízimo no Novo Testamento. Porque a única maneira de adorar o Senhor no Novo Testamento é devolvendo o dízimo. Porque Melquisedeque, ele recebe o dízimo de Abraão. E o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. E a única coisa que é factível a nós nesse caso é devolvermos o nosso dízimo. E em troca, Melquisedeque ofereceu pão e vinho, ou seja, a paz e a vida eterna. Por isto, se você ouviu alguém dizer assim, o dízimo do Antigo Testamento, isso não é verdade. Melquisedeque é o sacerdote base para o Novo Testamento e ele recebe dízimo. E recebe dízimo muito antes de Levi ou dos levitas receberem lá na época de Arão. Na verdade, Deus mantém a sua igreja, a pregação do Evangelho, através dos dízimos e das ofertas. E é um privilégio nós sermos fiéis a Deus. Inclusive, na volta de Cristo, baseado na revelação de Hebreus 7,3, o dízimo que é devolvido de 1 a 3 ali, Cristo fala na sua segunda vinda, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Não é só ser fiel no dízimo e nas ofertas, é ser fiel em tudo. Diz a palavra, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. E, consequentemente, se você está batizado, há uma mensagem para você hoje, para o teu coração. Guarda a tua coroa, para que ninguém a tome. E agora, queridos, Cristo ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas como é que então ele assume o serviço? O que ele faz no santuário celestial? Aquilo que Arão fazia e os levitas faziam no santuário do Antigo Testamento. Por quê? Que nós estudamos na última aula que em Zacarias 6,13, o sumo sacerdote Josué, que é levita, é coroado rei de Israel, que é o lugar de Cristo. Então Cristo ele é rei, porque lá no conselho de Deus o Pai disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Eu serei pai, você será filho. Então o trono é passado para Cristo. Mas o sacerdócio dele não é levítico, é de Melquisedeque. Então é necessário que em Zacarias 6,13, Josué, seja ungido rei e sacerdote da ordem do levita, para que as atividades no santuário celestial, segundo a ordem de Melquisedeque, elas sigam aquele curso do santuário terrestre de Levi. E que Paulo fala que isso são sombra das coisas futuras.
Ou seja, do mesmo jeito que aconteceu lá, vai acontecer aqui. E eu tenho para você, para te mostrar agora aqui, alguns gráficos. Então, você vai abrir agora a sua Bíblia no livro de Levítico 23. Levítico 23. Em Levítico 23, a gente vai ler um monte de versos, depois eu vou explicar no gráfico aqui. Em Levítico 23, diz assim, olha, verso 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos. Verso 12. No dia imediato ao sábado, logo no dia seguinte, são as primícias. 50 dias depois, no verso 15, diz assim: contarei para vós outros, que é o Pentecoste, imediatamente ao sábado, 7 semanas inteiras. Até o dia imediato ao 7º sábado, eu contarei 50 dias. Ok? Isso daí são coisas, são 4 festas de Levítico 23. Interessante que tinham, além dessas festas, no verso 24 diz: fala aos filhos de Israel, no mês 7º ao 1º do mês, tereis descanso solene, com sonidos de trombetas. No verso, vamos ver agora, 27, mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. E depois nós temos mais adiante aqui, no verso 34, diz: aos 15 dias deste mês 7º, a festa dos tabernáculos. E no verso 37 diz: são essas as festas fixas do Senhor. E uma coisa interessante, o verso 30, além dos sábados do Senhor. Então havia 2 tipos de sábados em Israel antigo: os sábados cerimoniais, festas fixas, e os sábados semanais, chamados do Senhor. Em Oséias capítulo 2, verso 11, você não vai depois de Daniel, em Oséias 2, verso 11, tem uma profecia de Oséias 2:11, em que Deus diz que ele vai cancelar e anular esses sábados cerimoniais, que diz assim, olha, farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova e os seus sábados, e todas as suas solenidades. Essas festas que eram ligadas ao santuário terrestre, sacerdócio levítico, Deus diz que elas seriam cessadas. Vamos agora pegar 1 Coríntios 5, verso 7, que é a nossa base para a gente ir para aquele gráfico lá. 1 Coríntios 5, verso 7, diz assim, olha: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Então Cristo é o Cordeiro Pascal. 1 Coríntios 15, agora exatamente o verso 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E Lucas 23, verso 56, diz assim, olha, Lucas 23, 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Nós lemos alguns versos. Vamos agora para o gráfico. E nós temos aqui 3 gráficos. Opa, desculpa aí. Eu não sei como é que está. Você consegue ver aí? Vamos lá. Então nós temos aqui, nesse gráfico, que você receberá, os sábados cerimoniais. No primeiro mês aqui, no dia 14 é a Páscoa, no dia 15 é Asmos, no dia 16 é Primícias. Nós lemos os versos em Levítico e lemos o seu cumprimento no Novo Testamento. Então, Páscoa, Asmos, Primícias, sexta-feira,
sábado, domingo. Cristo morre na sexta, descansa na sepultura no sábado, porque tem que ser o dia de descanso, volta às atividades no domingo, ele ressuscita aqui no dia 20. 50 dias depois, desce o Espírito Santo no Pentecoste. Ou seja, o sistema do Antigo Testamento, Levítico, ele se cumpre exatamente em detalhes no Novo Testamento, porque aquilo lá é a base para as atividades salvíficas de Cristo. Então, nesse momento, nós temos aqui esses outros 3 sábados, trombetas, expiação, tabernáculos, é outro estudo. Mas eu quero que você veja que em detalhes a Bíblia separa, e isso foi decidido quando? No conselho de Deus, antes dos tempos eternos. Tudo lá foi decidido. Vamos agora pegar mais um outro tipo de estudo. Vamos pegar agora a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Isso aqui é bem interessante, fique atento aí. 12:1. Aqui fala sobre Páscoa, dia 14 de Nisan. Fala toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Vejamos lá como é que vai ser esse cordeiro, verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Ele era sem defeito, ele já tinha que ser perfeito. Jesus não tem natureza pecaminosa, Jesus é sem mácula, nele não existe pecado. Verso 6, e o guardareis até o 14º dia deste mês. O cordeiro pascal ficava guardado, ele era separado no dia 10. Ele ficava guardado dia 11, 12, no caso dia 10, né? Ficava de que jeito? 10, 11, 12, 13. 4 dias ele ficava, 10, 11, 12, 13. João capítulo 12. João capítulo 12. Vamos lá aprender um pouco mais sobre gráficos da Bíblia. Tudo isso decidido lá no Conselho Celestial. Verso 12:1 de João. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro. João 12:12. No dia seguinte, 5 dias antes da Páscoa, uma numerosa multidão que o viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Vamos agora pegar outro gráfico aqui, interessante. Esse outro gráfico aqui, eu não sei se você consegue ver bem. Eu vou pedir ajuda aqui, por favor, desse gráfico. Veja só uma coisa. Nós vimos no outro gráfico que a Páscoa é dia 14, os asmos é dia 15, a ressurreição é dia 16, domingo. Sexta, sábado, domingo. Mas veja bem, 6 dias antes da Páscoa, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É sexta, quinta, quarta, terça, segunda, domingo, sábado. 6 dias antes da Páscoa era um sábado. Onde estava Jesus? Em Betânia. Foi ungido por Maria Madalena, na casa de Simão. Aquele foi ungido. Que dia que era esse? O dia 10. No dia 11 é o domingo de Ramos. Ok? Perdão, 10, eu fiz aqui, está errado. Esse daqui é o dia 10, esse daqui é o dia 9, esse daqui é o dia 8. Isso aqui foi um erro na hora que eu arrastei as células, depois eu corrijo. Então veja bem o que acontece aqui. No dia 9, na verdade, é o domingo de Ramos, essa tradição que nós temos hoje como cristãos, que os católicos praticam. Esse sábado aqui é o chamado sábado de aleluia aqui. Aqui é sexta-feira santa e hoje é chamado de Páscoa, ok? Então o que acontece? Lembra que nós lemos em Isaías, em Êxodo 12, verso lá, 3, 5 ali, que
era para separar o Cordeiro Pascual no dia 10. Então, no dia 10, que foi uma segunda-feira, terça 11, quarta 12, quinta 13, Jesus não fez nada. Ele não prega mais, ele não faz mais nada, ele está o quê? Se preparando para a morte. Até nesse detalhe aqui, a Bíblia completa plenamente o Senhor Jesus Cristo. Tudo planejado antes da fundação do mundo, porque ele é o Cordeiro. E aqui então ele é o sacerdote também, porque ele vai subir baseado nesse sacrifício pascal aqui. Temos agora mais um gráfico. Vamos pegar a nossa Bíblia no livro de Êxodo de novo. Voltemos para o livro de Êxodo. No livro de Êxodo, capítulo 12, é a Páscoa. O que nós temos aqui? É o dia que eles saíram do Egito. Primeiro mês, dia 14. Agora nós vamos chegar para Êxodo 19, verso 1. Diz assim, olha: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Então eles saíram no dia 14 do primeiro mês. Então eles viajaram dia 14 até o dia 30. Passaram o segundo mês viajando. No primeiro dia do terceiro mês, eles chegaram no Sinai. E aí, o que está acontecendo no verso 11, 19 e 11? E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista do todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Veja que como Deus ele é preciso nessas profecias, para que Jesus, entre no santuário celestial e vai vivenciar todo o sistema levítico do Antigo Testamento no seu sacerdócio de Melquisedeque. Então vamos pegando aqui outro gráfico. Vejamos aqui. Então aqui veja só, nós temos primeiro mês, Êxodo 12, 37, eles saíram dia 14. Então eles viajaram do dia 14 ao dia 30, então eles não viajaram até o dia 13, eles ficaram. 30 menos 13 dá 17. O segundo mês hebraico tem 29 dias, pode olhar na internet. Eles chegaram no terceiro mês, no dia 1º. Deus fala que no terceiro dia, 1, 2, 3, Deus desceria no Monte Sinai. Se eu somar 17 com 3, dá 20. 29 com 1, dá 30. 20 com 30 dá quanto? 50. 50 dias. Que é a mesma festa que vai acontecer aqui, o Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição. Veja só, irmãos, que a Bíblia, ela é extremamente precisa nas suas contas e nos seus cálculos. Quando é que Deus fez isso? Lá atrás, no Conselho de Deus, antes dos tempos eternos, quando Deus estava com Deus. Lá, veja bem, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então é Deus e Deus ali. E o Espírito paira sobre a face do abismo. Então nós não estamos mais, irmãos, nós não estamos mais falando aqui de um sistema sem vida. Aquele sistema passou, mas ele continua vivo. Por quê? Porque ele é símbolo. Como é que a gente sabe que isso foi incorporado? Porque Josué, em Zacarias 6, ele faz o quê? Ele assume o trono de Israel com o sacerdócio levítico, e o trono pertence a Cristo, o trono, o reino de Israel. O sacerdócio levítico, ele se é incorporado a ele, porque ele é dado de Melquisedeque. E terminando, vamos para Hebreus capítulo 12. Como é que nós estamos hoje em Hebreus 12? Terminando essa aula de hoje. Amanhã, no nosso próximo encontro, nossa próxima aula, nós teremos falando sobre
o poder do Espírito Santo. Falaremos sobre o Espírito Santo. Pegue a sua Bíblia, então, no livro de Hebreus, capítulo 12. Em Hebreus 12, Paulo vai comparar essa chegada do Monte Sinai, de Israel ao Monte Sinai, com a igreja hoje. Ele vai comparar todo mundo. Então, o que estava acontecendo lá em Êxodo 19? O Monte Sinai, Deus desceria sobre o Monte Sinai naquele dia. Quem desceu do céu no Monte Sinai? Deus, Jeová desceu. No Novo Testamento, depois de 50 dias, depois da Páscoa, quem é que desce? O Espírito Santo, Jeová. Oséias 6,3 diz o seguinte: derramarei Jeová como se fosse uma chuva pesada, porque o Espírito Santo também é Jeová. João 4,24, Deus é Espírito. Então agora veja Hebreus 12,18, diz assim, olha: ora, não tendo chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal se tocar o monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Ou seja, nós, como igreja de Cristo, não estávamos no dia do Monte Sinai com Moisés para receber a lei lá no Monte Sinai. Não estávamos. Nós não vimos a nuvem negra, não vimos os relâmpagos, não ouvimos os trovões, não sentimos o tremor da terra, não ficamos apavorados, mas no verso 22 diz o seguinte: mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E agora o verso 24 diz: e a Jesus, o mediador, o sumo sacerdote da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Veja, irmãos, tudo está ligado uma coisa com a outra. Hoje Jesus é o nosso sumo sacerdote. Lá no céu, ele é rei e ele é sacerdote. Ele tem duas funções, porque Melquisedeque, ele era rei e sacerdote. E era rei de Salém. Salém, Shalem, paz. Jerusalém. O povoado, a região que ele era rei era Jerusalém. A nova cidade é Nova Jerusalém. E quando Jesus descer do céu, a santa cidade, a Nova Jerusalém, vai ficar no lugar exatamente onde hoje é a atual Jerusalém. Esta é a nossa cidade, porque nós temos um sumo sacerdote que nos pode salvar. Que Deus abençoe vocês todos. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai bendito, abençoa-nos a estudar sua palavra e que nós entendamos toda essa complexidade de detalhes do mistério que envolve a sua pessoa, e que nós não caiamos em tentação de acreditarmos que nós podemos te explicar, porque nós acreditamos, Senhor, no que fala a Bíblia. Hoje vemos por espelho e ninguém pode avaliar um espelho. Nós temos que esperar a tua vinda para te ver como o Senhor realmente é. Um dia nós te veremos face a face e te conheceremos como somos conhecidos. Desse privilégio a todos nós, em nome de Jesus. Amém.